Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Hoje, então, o nosso tema aqui é o CPC 01, tá? Como eu disse a vocês na última aula, então nós não estamos dando sequência efetiva aqui nesse programa, né? Também vou publicar agora que está definido direitinho, vou publicar para vocês o programa certinho, inclusive as aulas, o calendário, tá? Agora eu já consigo fazer isso. Então, o calendário direitinho, vai ter lá no site para vocês saberem qual o tema. E aí, o material, em vez de eu ficar mandando no grupo, como eu tenho feito, eu coloco lá, já vou postar no material lá no site, vocês já podem baixar direto por lá, tá? Então, essas aulas deste módulo inteiro, eu vou trabalhar para deixar tudo em ordem direitinho para vocês já poderem baixar certinho para as próximas aulas, tá bom? Eu acredito que este material, pela experiência, a gente tem acho que 2 sábados para falar, então tem hoje e outra aula presencial semana que vem, porque normalmente esse tema demanda um certo tempo, né? A gente vai ter atividade aqui para a gente fazer também, enfim. E vamos lá. Mas deixa eu. Então vamos. Bom, pessoal, esse CPC, essa norma, né? Ela. É assim, a gente não usava esse procedimento, vamos falar assim, de fazer impairment antes de 2008, não que eu me lembre, tá? As empresas faziam algumas coisas, tá? Tinha procedimento, mas não era exatamente este procedimento aqui, exatamente como diz nessa norma. Tinha algumas diferenças lá que a gente deveria utilizar, ou seja, entre o procedimento que era usado antes e o procedimento que é usado hoje, tá? Então tinha aí algumas diferenças, tá bom? E nesse processo, pessoal, nesse processo, a gente tinha assim, pessoal, vou desligar a câmera um minutinho, tá? E nesse processo, o que acontecia, né? Nem todas as empresas, como eu disse, se utilizavam disso, porque as empresas faziam algo que era, digamos, parcial. A gente não tinha necessariamente alguns conceitos que hoje a gente já está utilizando, como, por exemplo, o próprio conceito de valor justo, tá? A gente usava, a gente chamava isso de valor de mercado, né? Valor, marcação a mercado, como a gente chamava antes, né? E aí, assim, e a gente avança, então, desse, digamos, chamada marcação a mercado para chamado valor justo, que são coisas diferentes. A marcação a mercado, propriamente dito, é quando você tem, digamos assim, um input número 1 lá no valor justo, que é você ter uma cotação no mercado. Tá? Então, por exemplo, ações a gente chamava de marcação a mercado, a gente chama de basicamente valor justo, porque nesse caso é a mesma coisa, é aquele valor que eu estou observando, porque tem aí uma, como se diz, você tem uma bolsa, digamos assim, você tem uma cotação diária específica, tá? Bom, então depois de lá para cá, né, quando surge então essa norma, então surge esse procedimento e as empresas passam a observá-lo de forma mais, não vou dizer contundente, mas as empresas passam a seguir, claro, porque está na norma, mas assim, tem muita empresa que ainda não faz, tá? Então, quando a gente fala de impairment, deixa eu perguntar aqui, quem de vocês aí, pessoal, já fez, né? Já participou do processo, ou pelo menos já tentou fazer, ou quem de vocês aí não faz a mínima ideia do que eu estou falando? Alguém aí? Ninguém? A empresa lá faz, mas eu não passo nem perto. Nem eu. Mas vocês já chegaram a participar, Alex? Já viram lá como que é e tal, não? Quando eu vejo, o negócio já está até no sistema. Né? Já foi. Isso é difícil fazer, é complicado fazer, né? Assim, e por exemplo, ó, então você e a Daiane, por exemplo, vocês estão numa empresa grande que tem pessoas que fazem, provavelmente deve ter lá alguém no departamento, alguma empresa que faça isso. Quando você vem, por exemplo, para Rosiane, a Rosiane, ela tá lá numa empresa que talvez nunca tenha feito, mas provavelmente tenha que fazer, tá, Rosiane? Então você vai entender como que é o processo. A Darlene está numa empresa grande, como ela está coordenando agora também a área, então é muito importante que ela também entenda, né? Não sei se de repente talvez não entenda, mas precisa entender como que é o processo,
Porque assim, pessoal, na empresa de vocês, né? Por exemplo, o que é diferente da minha empresa, aqui no meu escritório, como por exemplo no caso da Rose também, né? A gente tem, por exemplo, empresas pequenas, médias, tal, que tem uma coisa que é a chamada relação custo-benefício, que a gente precisa avaliar se realmente vale a pena, qual vai ser o impacto disso, enquanto que nas empresas, por exemplo, da Darlene, da Daiane, do Alex, né? Acho que o da Rosiane também, com exceção aí da Luciana e do Fabiano, porque eles estão na consultoria, basicamente. Então, o processo é diferente. Tá? Então, a gente precisa entender isso. Então, primeiro, não é um processo fácil de se fazer. Para algumas empresas, sim, é tranquilo. Para outras, nem tanto. Tem empresas que, pelo tamanho, pelos tipos de ativos, né, digamos assim, pela natureza dos ativos que essas empresas têm, então se torna um pouco difícil para fazer. Dá muito trabalho. Tá? E aí, assim, a gente tem que, digamos, levar em conta, como eu disse, a questão do custo-benefício. Por exemplo, quem está no escritório contábil, a gente tem que pensar o seguinte: primeiro, vale a pena? Segundo, uma pergunta que sempre fazem para mim: quem tem que fazer o impairment? Então a Rose vai me perguntar, né? A Rose tá meio. Tô sentindo sua falta, viu, Rose? Tô sentindo sua falta, hein? Enfim, né? Por exemplo, a Rose vai chegar para mim e vai falar assim: quem tem que fazer isso? Sou eu, contadora, ou é o cliente? Bom, gente, na prática, no meu entendimento, quem tem que fazer é o cliente, como a Daiane e o Alex falou. Lá na empresa tem, mas tem gente que faz, tem pessoas específicas para isso. Ainda pode até ser da área contábil, tá? Agora, você imagina um escritório contábil querer fazer isso para 20 empresas, 30 empresas, 40, 50, como é que faz? Muito difícil. Sem contar que a gente tem uma dificuldade enorme quando a gente pensa digamos assim, nos tipos de ativos, tá, pessoal? Você pega uma empresa pequena, o cara tem ali um veículo e muitas vezes ele nem usa esse veículo na empresa. Às vezes ele tem determinados ativos e nem lança isso na empresa, nem considera. A gente já viu isso, já discutiu aqui várias vezes, tá? Então, isso é bastante comum acontecer. Então, isso gera um problema. E tem também a questão da dificuldade de nós termos e obtermos os dados para fazer esse, como eu diria, esse procedimento que assim, não é relativamente fácil, demanda, ainda que sejam poucos ativos, demanda um tempo para fazer uma pesquisa, demanda um pouquinho aí de, digamos assim, de você ter que pesquisar aquele ativo, buscar no mercado. Normalmente a gente tem ativos que nós não somos conhecedores profundos daquele ativo, então você vai ter dificuldade de saber onde buscar dados sobre aquele ativo. Então tem uma série de, digamos assim, de restrições e cuidados que a gente tem que fazer, tá bom? Bom, aí a gente pensa então no que é o impairment, tá? O que é essa redução ao valor recuperável de ativos. Então a gente tem que pensar o seguinte, ó, toda vez que nós adquirimos um ativo, pelo próprio conceito de ativo, o ativo ele é o quê? É um bem ou direito, hoje a gente chama de recurso econômico, então ele é um recurso econômico que tem a finalidade de gerar benefício econômico futuro. Então, eu tenho algum ativo que não vai gerar benefício econômico futuro? Não, não. Todos os ativos, eles estão lá na empresa para gerar benefício econômico futuro. Mas eu tenho um lá que não está gerando. Então, em tese, ele não é ativo. Então, nesse caso, o que você tem que fazer? Da baixa desse ativo, tá? E lançar ele como resultado, como perda, enfim, tá? Por quê? Porque ele não está gerando benefício. Então, a gente precisa ter isso em mente, beleza? Só que assim, quando a gente adquire um ativo, a gente precisa lembrar que o nosso valor contábil, que é o, digamos assim, na maioria dos casos, é o nosso custo histórico, é o nosso custo de aquisição. Quando eu faço esse registro, eu preciso lembrar que, assim, o valor que eu estou fazendo o registro, normalmente, ó, pessoal, isso é muito importante. Normalmente, o valor que eu estou fazendo o registro é o valor que eu espero recuperar desse ativo no futuro, ou, no mínimo, ter aquilo de benefício. Então, se eu paguei R$ 10.000 num determinado ativo, seja máquina, seja estoque, seja qualquer outro ativo que for, eu espero, no mínimo, obter de retorno os R$ 10.000, tá? E por que obter no mínimo o retorno de R$ 10.000? Pelo seguinte, porque se eu comprei um ativo por R$ 10.000, eu espero pelo menos recuperar o meu investimento.
tá? É lógico que a gente sempre espera ganhar mais. Então, se eu comprei um ativo de 10, eu quero ganhar 10, 15, 20 mil com ele, tá? Isso vai acontecer, pessoal, de duas maneiras, basicamente. Primeira maneira, por meio da venda. Então, se é um estoque, eu compro por 10 e vou vender por 12, 15, enfim, 20, 30, né? No Brasil, o pessoal vende até por 100, tá? Bom, quando você tem outros tipos de ativo, em geral, aí entra a segunda forma de geração de benefício, que é pelo uso, tá? Então, eu vou usar esses ativos e esses ativos vão me dar retorno por meio do uso, tá? Então, quando eu estou falando dessa maneira, eu preciso pensar o seguinte, ó. Por exemplo, estoque, eu faço impairment? Não de acordo com o que nós vamos ver aqui. Eu faço do imobilizado? Sim. Tá? Faço de outros ativos? Sim. Então, por que isso, pessoal? Porque, por exemplo, o estoque eu não uso. E quando a gente fala aqui essa norma, a gente precisa apurar o valor de venda e o uso. O estoque a gente não usa. Então, a gente usa uma técnica diferente lá no estoque, que já é definida pelo CPC 16, tá? Quando a gente vem aqui no CPC 1, ele vai dar um procedimento diferente para a gente fazer, que a gente vai discutir aqui na aula. Muito bem. O fato é o seguinte, é que quando você tem ali como eu diria, um determinado ativo, que você pagou 10 mil reais. Então, veja, eu registro por 10 mil. A minha expectativa é que ele vai gerar benefícios além de 10 mil reais. Eu vou ganhar mais com ele, tá bom. Só que, ó, primeira coisa, por que eu não posso pegar um ativo que eu comprei por 10 mil e a minha expectativa é gerar 20 mil com ele? Por que eu não registro os 20 mil reais no ativo? Eu posso registrar os 20 mil reais na aquisição do meu ativo? Se a minha expectativa é gerar 20 mil reais de retorno, posso ou não? O que vocês acham, pessoal? Alguém aí? Ninguém se manifesta? Bom, a Daiane falou que não. A Rose não. Bom, na prática a gente não pode realmente. E por que a gente não pode fazer isso? Porque veja só, eu sempre falo, não existe ativo nem passivo futuro, tá? Como a Rose falou, perfeito, Rose, é isso mesmo, é só uma expectativa. Como não tem ativo futuro, veja, a minha expectativa é ganhar 15, 20. E se eu não ganhar? E se eu não tiver esse retorno? Aí eu lancei isso aí no meu balanço, e eu criei uma expectativa no meu usuário, naquela pessoa que vai analisar meu balanço, seja banco, cliente, fornecedor, qualquer um que seja, o que ocorre, eu gerei uma expectativa super avaliada nessa terceira pessoa, coisa que está errado, tá? Que eu não posso fazer. Então, qual o procedimento a ser utilizado? Bom, por isso que esse tipo de procedimento é até, digamos assim, uma limitação da contabilidade. Muita gente, se você pegar, por exemplo, tem pessoas da área da economia, pessoas da área de finanças, não sei se vocês já ouviram, balanço contábil não serve para nada, né? Não sei se vocês já ouviram isso. Bom, muita gente tem pessoas que falam isso, que não serve para nada. Por quê? Porque uma boa parte dos ativos, eles estão registrados a valor de custo de aquisição. Então, como eu tenho lá uma expectativa de retorno desses ativos, não necessariamente isso vai acontecer, e aí isso pode deixar a pessoa frustrada. A pessoa fala assim, puxa, mas aí o balanço mostra o passado, não mostra o futuro. Sim, ele mostra realmente o passado, ele mostra o que aconteceu, porque é a partir do passado que você planeja o futuro, tá? Então tem gente que simplesmente acha que balanço não serve para nada. É um engano, tá, pessoal? Vocês sabem muito bem, melhor do que eu, que é um engano. Por quê? Porque quanto mais eu conheço o meu passado, melhor eu planejo o meu futuro, né? É assim que basicamente eu penso. Porque se você sabe o seu histórico, você consegue, digamos, olhar para frente, né? Você consegue ver uma perspectiva. Se Deus, pessoal, faz isso conosco, tá certo? Quando a gente se converte, por exemplo, ou quando você passa a conhecer a Deus, ele não olha para o seu passado, ele olha para a sua expectativa, ele sabe o que vai acontecer com você no futuro e não o que você fez.
né? Por quê? Porque se for olhar aquilo que a gente fez no período da chamada período da ignorância, período que você não sabia absolutamente de nada sobre a palavra de Deus, por exemplo, você não vai ter jeito, você não vai conseguir ser salvo de jeito nenhum. Aliás, a gente é salvo pela graça, né? Então, enfim. Mas a mesma coisa acontece com os ativos. Eu não posso lançar uma expectativa, eu preciso lançar aquilo que é real. Agora, acontece de termos expectativa que não se realiza, e muito pelo contrário. Então, imagina que eu tenho um ativo que está registrado por um valor de 10 mil reais, a minha expectativa é 12, mas na hora que eu vou fazer o meu teste de impairment, aí como a gente vai ver, o que acontece? Ele simplesmente me dá uma expectativa inferior àquela que está registrada no meu ativo. Basicamente, o teste de impairment é apurar isso. Então, por exemplo, eu fiz lá a aquisição de um ativo por 10 mil reais. Passou o primeiro ano, depreciei R$1.000. Então, o meu valor contábil passa a ser R$9 mil. Aí eu vou lá e aplico o teste, como a gente vai ver aqui. Na hora que eu aplico o teste, eu vejo que o retorno que eu vou ter daquele ativo, seja pelo uso, né? Ou seja, continuar usando ele pelo resto da vida útil, ou seja, vendendo, eu vou ter um retorno de R$7 mil. Então, veja que o meu valor contábil é 9. Meu custo inicial foi 10, um ano de depreciação acumulada, R$1.000. Estou chutando aqui o número, tá, gente? Então, eu teria um valor contábil de 9 mil. Aí eu vou lá, faço meu impairment, o teste, e obtenho um retorno desse teste de R$7 mil. Ou seja, a minha expectativa, como a Rose falou, é de R$7 mil. Só que o meu custo ele está registrado por 9. Custo de aquisição 10, menos a depreciação acumulada, meu valor contábil é 9. Então, veja, pessoal, eu preciso reconhecer uma perda. Nesse caso, uma perda de R$2.000. Por quê? Porque se eu deixar os 9 mil sem reconhecer a perda, vai acontecer de eu gerar uma expectativa indevida, tá? Porque eu estou falando um ativo que eu vou ter um retorno de 9, desculpa, e na prática eu vou ter um retorno de 7, tá? Aí eu preciso então reconhecer uma perda. Eu já não sei se eu já falei aqui, mas por exemplo, os balanços da Petrobras, acho que em 2015, pessoal, ele teve um prejuízo lá de 21 bilhões, né? Se não me engano, e eu acho que 16 bilhões aproximadamente era justamente esse tipo de perda, tá? Investimentos que foram feitos, esses investimentos não estavam dando ou não iam dar o retorno específico, e aí automaticamente reconheceram 16 bilhões de perdas, tá? Teve lá 5,5 bilhões que foi da Lava Jato, né? Foram provisões que a auditoria, que a Price na época exigiu que fossem feitas, mas o restante foram perdas. E perdas em investimentos aí, gente, em usinas, investimentos aí, empréstimos que foram feitos aí para outros países, se eu não me engano, aí, tipo, para Cuba, Venezuela, enfim, para outros países aí, teve país na África e tal, e automaticamente o governo não ia obter esse dinheiro de volta, então tem que reconhecer uma perda. Gente, o impairment é isso, tá? Basicamente, a gente tem que pegar os ativos, medir as expectativas desses ativos para que a gente não fique, né? Para que a gente não gere, não só, digamos assim, nós, gestores das empresas, mas também nos usuários, uma expectativa falsa. Tá? Sabe aquela coisa de você olhar e falar assim, puxa, isso aqui, esse negócio é muito lucrativo. Tá? Aí quando você vai fechar o negócio, ou quando você vai levar o negócio adiante, você vai tomar prejuízo, e aí você não sabe por quê. Você fala assim, puxa, por que eu estou tendo esse prejuízo? Bom, você tem esse prejuízo porque você tinha a perda e você não reconheceu, tá? Tudo bem, pessoal? Até aí? Sim. Tranquilo? Até então. Legal. Alguém não conhecia isso que eu estou falando? É novidade aí para quem que é novidade aí? Para Rosiane, né, Rosiane? Tá. Muito bem. Bom, então vamos lá. Vamos começar aqui então. Bom, pessoal, então a gente começa a falar aqui do CPC1, do valor recuperável de ativos. Pode ver que ele é o R1, porque já teve uma revisão aqui desta norma, ela já foi revisada, tá?
Então, qual que é o objetivo desse CPC? Qual que é o objetivo desta norma? Então, primeira coisa, ó, definir procedimentos visando assegurar que os ativos... Olha só, pessoal, primeira coisa que a gente tem que considerar, pode ver que ele usa o termo aqui, ativos. Tá? Por quê? O impairment, basicamente, a gente faz para ativos, tá, pessoal? Não vou fazer, digamos, impairment para passivo, tá? Porque quando eu tenho um passivo, na verdade, ele já é substancialmente uma operação, digamos, desfavorável para nós. Basicamente, o passivo ele tem já essa característica. Quando eu faço o impairment, eu faço isso no ativo, basicamente, tá? Então, é o seguinte, veja que a primeira coisa que nós devemos considerar é que ele fala ativo, ó. Então, definir procedimentos visando assegurar que ativos não estejam registrados contabilmente, ó, contabilmente, por um valor superior àquele passível de ser recuperado, tá? Seja por meio do uso ou seja por meio da sua venda, tá? Então, são ativos que estão registrados com valor superior aquele que você pode recuperar, seja pelo uso ou seja pela venda, tá? Por quê, gente? Porque a gente tem, por exemplo, determinados ativos que a gente usa até o fim da vida útil, ou seja, você vai comprar aqueles ativos e esses ativos você não vai vender, tá? Você compra uma determinada máquina, na indústria tem bastante isso, você compra uma determinada máquina, você usa até o final da vida útil dela. Tá? E esse final de vida útil, o que você pode fazer? Tem casos que você tem que jogar a máquina fora, tá? Digamos assim, você vai... Nem sucata serve. Tem outros que você vai vender como sucata efetivamente. Tá? Você vai falar, professor, mas eu vou vender. Tudo bem, mas você vai vender por um valor irrisório, um valor que não representa, digamos, nem 5% do valor da máquina, porque a máquina está no fim da vida. Muitas vezes, como eu disse, como sucata, tá? Então, nesses casos, pessoal, a gente vai fazer um impairment de tempos em tempos, tal, né? Mas veja que eu tenho um valor de venda no final. Agora, tem outros ativos que a gente já compra sabendo que vai vender. É o caso, por exemplo, de veículos, que a gente já falou várias vezes aqui, por exemplo, de locadora de veículos. Então, você compra um veículo, usa por um certo tempo, né? Ou seja, você aluga por um certo tempo, nesse momento ele é imobilizado, dependendo do contrato, mas via de regra ele é imobilizado, isso lá para a locadora, e depois ele vende isso. Então perceba que ele tem o benefício, aí no caso ele tem até 3 benefícios, na verdade tem o benefício na compra, porque ele compra muito barato, tem o benefício no uso, que ele aluga, e o benefício na venda, que ele depois recupera a venda do veículo, né? Então esses casos, pessoal, ou pelo menos esses dois, né, que seria aqui venda e uso... E o benefício fiscal também. Além do benefício fiscal, né, Alex? Porque eles têm redução aí de imposto, né? E aí, veja, eles têm um monte de benefício. Locadora tem, assim, pelo tipo do negócio, né? É um negócio supostamente rentável. Você precisa ter capital para poder fazer os investimentos nos veículos, né? Comprar os carros. Mas é assim, você compra muito abaixo do valor que uma pessoa normal compraria, mesmo comprando direto na fábrica. Aí eles usam aquele carro e depois ele vende pelo valor mais caro do que o que ele pagou na fábrica, tá? Então, veja que ele ganha dinheiro de várias formas. Tem redução de imposto, ganha no valor, no benefício que ele ganha na montadora por comprar direto, enfim, pela quantidade que ele compra. Então, tem um monte de benefícios. Bom, o fato é que ele vende esse carro no final. E quando ele vende esse carro no final, ele gera um ganho por meio da venda, tá? Então, por isso que ele diz aqui que a gente tem, digamos assim... eu preciso me assegurar, preciso ter certeza de que esse ativo ele não vai ser um valor superior àquele que vai ser recuperado, seja pelo uso, seja pela venda. Na venda, pessoal, é um pouco mais fácil a gente apurar o valor, que aqui nós estamos falando de valor justo. Quando a gente fala de uso, então aí nós vamos pegar o nosso valor em uso, que é um pouquinho mais complicado para calcular. E uma boa parte da norma aqui, ele gasta um tempo explicando isso, tá? Ó, então, caso existam evidências claras de que os ativos registrados por valor não recuperável no futuro, tá? Então, ó, de que os ativos estão registrados por valor não recuperável no futuro, ou seja, por valor que você não vai transformar em dinheiro na sua empresa, não vai transformar em caixa, seja por meio da venda, por meio do uso, né, gerando receita, ó, a entidade deverá, gente, olha isso aqui, tá? Isso muito importante, ó, deverá o quê? Imediatamente
reconhecer uma perda. Então, se você identificou que tem algum ativo que ele está lá registrado e aquele valor não vai ser recuperável, então imediatamente eu tenho que reconhecer uma perda. E aí, isso, pessoal, vale para praticamente todos os ativos, tá? Você tem lá um ativo, você tem lá um determinado bem ou direito, e você viu que aquilo não vai ser recuperado, automaticamente tem que reconhecer uma perda. É o que a gente tem, por exemplo, na PCLD, tá? Só que a PCLD, ela não cabe aqui. Por que ela não cabe aqui? Porque a gente não tem o uso, tá? Eu não tenho o valor em uso. Eu só tenho o valor de venda, né? Então eu tenho um valor que não é recuperável. Então vocês vão ver aqui as exceções que a gente tem para aplicação dessa norma. A gente não aplica ela para todas. Professor, mas a PCLD também é uma expectativa, né? A perda em si é uma expectativa também, né? Isso eu concordo com você, mas é assim, ó, vamos supor, mas você só lança, Alex, se você tiver basicamente, digamos assim, praticamente certeza de que você não vai receber, né? Então, você tem lá um contas a receber de R$1.000, tá? E aí, desses R$1.000, você tem, digamos, 300 você não vai receber. Mas, assim, qual a probabilidade de não receber? Né? Então, você tem que ter você tem lá um certo estudo para isso aí, que isso aí está no CPC 48. Ele vai falar para você, ó, você tem que fazer porque isso aí é um instrumento financeiro. Então, nesses instrumentos financeiros, ele vai falar para você, você tem que levantar a sua expectativa de recebimento, embora seja efetivamente, como você falou, uma expectativa, tá? Eu faço uma expectativa e reconheço a perda. Claro, pode reverter depois? Pode, claro que sim. A mesma coisa o impairment, também posso reverter depois, tá? Só que no caso do contas a receber, eu vejo, Alex, às vezes um pouco mais fácil da gente identificar, né? Quando a gente está falando de uma máquina, de equipamento, de um intangível, por exemplo, eu acho mais difícil, né? Como é que eu vou medir o valor de uma marca, por exemplo? Claro, tem estudos para isso, tem métodos, mas não é uma coisa que, digamos, qualquer pessoa consiga chegar lá e eu vou fazer. Não é bem assim. Demanda aí um certo não só cuidado, mas também um certo conhecimento, né? Mas concordo com você que no caso não só esse, tá? O impairment, ele é basicamente uma expectativa. Você tem esse caso da PCLD, ela também é uma expectativa. O valor recuperável lá no estoque também é uma expectativa. O próprio valor residual, a própria vida útil, tudo basicamente hoje são expectativas que a gente tem. Essa, inclusive, pessoal, é uma das mudanças que a gente tem, digamos, da adoção das normas para cá. Justamente a questão das expectativas, né? A questão das estimativas, a questão do julgamento. Então, isso muda totalmente, gente. Na época que eu comecei a fazer contabilidade, os mais velhos aí vão lembrar bem, embora todo mundo é novinho, né? Mas vocês vão lembrar que antigamente tem que fazer a PCLD. Na época do Fernando Henrique, por exemplo, assim, então qual que é a PCLD? É 3% do contas a receber. Começou assim, 3%. Né? Se não me minto, acho que era 5%. Então você pegava o seu contas a receber, aplicava 5% e acabou. Ponto. Não era nenhuma expectativa, era uma metodologia. Então você aplicava 5% e já era. Depois, acho que foi o próprio Fernando Henrique que reduziu para 3%. E depois ele extinguiu isso daí. Ele tirou. A Receita Federal, na época, lá quando ele era presidente, tirou. Mudou. Aí é o critério que é hoje. Aí já mudou há um tempinho atrás. Títulos até 180 dias. Isso é o critério fiscal, né, pessoal? Títulos até 180 dias, até o valor, e de 180 para frente, não sei o que e tal. Então, aí você tem, digamos assim, um deles você vai lançar para perda, outro você constitui a perda estimada, que a Receita ainda chama de provisão, e não é provisão, é uma estimativa de perda, né? Mas assim, embora a gente tenha essa situação, a gente precisa reconhecer, embora seja uma estimativa. Por quê? Porque se você não reconhece, você está superavaliando o seu ativo, tá? Você está mostrando um ativo para o terceiro que não vai se transformar em dinheiro, tá, gente? E aí, muita gente... Por que a reavaliação no Brasil, pessoal, ela é proibida? Tá? A reavaliação dos ativos, muitas empresas faziam, porque, por exemplo, o cara vinha tendo prejuízo direto, prejuízo constante. Aí o que acontecia? A pessoa ia lá e falava, então vamos fazer uma reavaliação. Pegava lá 2, 3 contadores, que precisava ter, perito, assinavam um laudo,
Muitos laudos desses eram efetivamente fraudulentos, tal, né? E aí ele falava que aí o cara comprava uma marca, né? E aí, assim, não tinha uma definição clara do que era um ativo intangível. Ele ia lá, registrava uma marca no INPI, sei lá, por R$ 2.000. Aí chegava lá um perito e falava, essa marca vale 500 mil. E reavaliava o ativo, pegava aquela marca, tal, fazia isso no imobilizado também, reavaliava, e aí criava-se uma reserva no patrimônio líquido. E aí aquele patrimônio líquido que estava lá com saldo devedor, estava com o saldo virado, porque a empresa vinha tendo prejuízos diretos, passava a ser positivo. E aí, em tese, você passava a ter um bom balanço, vamos falar assim. Tá? Só que na prática, pessoal, isso teve muito tempo, fizeram isso é fraude. E aí o que acontece? Eu estou gerando um balanço que ele está, digamos, criando uma expectativa que não é real, tá? Não é real. Eu não sei se eu contei para vocês uma experiência que eu tive com a cervejaria, né? Eu auditava uma empresa de cerveja, né, na época, isso faz muito tempo atrás, 90 e pouco. Naquela época tinha o controle de preço, tinha o CIP, não sei se alguém lembra disso daí, né? Acho que a Daiane Farias vai lembrar, acho que é da época dela, acho que é lá 93, 92, 93, tinha o CIP, que era o Controle Interministerial de Preços. O que o governo fazia? A Daí tinha 2 anos, né, Daiane? Então, eu lembro que a gente, nessa época, eu fui auditar a Brahma, pessoal, não era nem a Ambev não existia, foi auditar a Brahma, e aí quando a gente chegou lá, qual que era o trabalho, na verdade? Veja só, tinha que criar provisão, a gente tinha que achar provisões para colocar lá no passivo, tal, por quê? Porque aí eles queriam aumentar o preço das bebidas alcoólicas, de cerveja basicamente, e o governo falou, ó, então é o seguinte, a gente controla os preços, tá? E controla os custos, é o que o governo fazia na época. Tinha um órgão lá que fazia isso, no Ministério da Economia. Então, na reunião lá com os representantes, né, eles falaram o seguinte, para as cervejarias do Brasil todo, ó, se vocês provarem que vocês estão tendo prejuízo, que vocês têm muito mais custos do que receita, a gente dá um aumento de preço, a gente autoriza o aumento de preço. Naquela época, o preço era controlado. Muito bem. Aí, o que acontece? As cervejarias do Brasil inteiro aí começaram a fazer levantamento e criar o quê? Provisões. Né? Porque você tem provisão, você cria uma provisão lá no passivo e a contrapartida é despesa, consequentemente, você tem lá um resultado negativo, né? Usando as palavras da minha querida Rose, né, Rose? Estou sentindo sua falta, hein, Rose? Poxa vida, hein? Aliás, essa semana eu não participei em praticamente nada aí do Sindiconte, né, Rose? Não sei se você participou. A gente teve... o que eles faziam? Eles lançavam isso para despesa e depois eles chegavam lá e justificavam isso aí para o governo, falando assim, olha, a gente teve aqui um prejuízo, não sei o quê. Porque, claro, quem cuidava disso era a associação lá das empresas, sindicato, patronal, não sei o quê e tal. Né? E como eu disse, aí como, usando a expressão que a Rose sempre usa, estava onerando a DRE. Só que veja, pessoal, nós estávamos fazendo o quê? Onerando as demonstrações das empresas no sentido de não mostrar a realidade, tá? Porque você tinha procedimentos para isso, eu segui os procedimentos da Receita e acabou, já era. Hoje já não é bem assim, hoje demanda julgamento, tá? Então, essa questão aqui de você reconhecer perda, de você fazer, demanda julgamento, tá, pessoal? Isso é um pouquinho mais complicado hoje. Então, vejam só o que está fora aqui das normas. Então, esse pronunciamento ele é aplicado na contabilização de ajuste para perda por desvalorização de todos os ativos. Então, primeiro, exceto estoque, primeira coisa. Tá? Por que exceto estoque? Porque o estoque, gente, ele tem também a perda que a gente lá no CPC 16, ele fala assim, a gente precisa reconhecer o custo de aquisição ou o valor recuperável dos dois, o menor. Então, o valor recuperável para o estoque é diferente do chamado valor recuperável aqui para essa norma, porque aqui o valor recuperável, vou comparar valor justo com o valor em uso, e o estoque não tem o uso, eu não uso estoque. Tá? O estoque eu só vendo, então eu só tenho para comparar com o meu custo de aquisição, eu só tenho o meu preço de venda, tá? Aquele valor que eu conseguiria na venda. Então, por isso que ele está fora do alcance dessa norma. O próprio CPC 16 fala como tem que ser esse processo. Outra coisa, ativos advindos de contratos de construção. Tá? Então, embora esteja aqui
falando aqui de contratos de construção, CPC 17, não tem mais, ele foi revogado, essa norma, embora continue aqui, hoje é o CPC 47, tá? Então, quando você tem lá ativos que são advindos de contratos de construção, a gente precisa lembrar que nós temos duas etapas, tá? Enquanto ele está no processo de construção, ele ainda está em desenvolvimento, é o caso que a Darlene perguntou essa semana, ele ainda está em processo de elaboração, não está pronto, não está gerando benefício, consequentemente eu não posso depreciar, e aí não necessariamente eu tenho que reconhecer perda, porque eu ainda estou numa fase somente de reconhecimento de custo, para apurar o custo final, tá? Então, nesses casos aí, eu a norma, eu não consigo aplicar essa norma, tá? Outra coisa, ativos fiscais diferidos, né? Conforme o CPC 32, que a gente já vai falar logo na sequência também. Por que os ativos diferidos a gente não tem, digamos, porque eu não consigo trazer a valor presente, tá? Eu posso, em alguns casos, veja, eu não consigo negociar, não consigo vender imposto a recuperar. Claro que tem casos que a gente até consegue negociar, tá? Tem imposto que a gente consegue fazer essa negociação, mas via de regra, por exemplo, pensando no CPC 32, principalmente imposto de renda e contribuição social, eu não consigo fazer essa transferência, né? Não consigo vender possíveis créditos, esse é um ponto. E o segundo ponto é o fato de, por exemplo, eu não ter desconto nos meus tributos. A gente tem desconto em tributo atrasado? Veja, aí alguns de vocês vão falar assim, a gente tem, se você pagar antes, bom, a gente tem desconto nos juros e na multa, não no principal. Então, o valor que você tem de ativo para recuperar é aquele valor que está lá. Não tem, eu não vou ter mais benefício do que aquele que está registrado. Como eu disse, só se tiver juros, tal, né, atualização monetária. Então, ele está fora aqui desse alcance. Outra coisa, ativos advindos de planos de benefícios a empregados, lá no CPC 33, ele também está fora, porque a mensuração que a gente tem aqui nesse caso, ela é feita por meio do valor justo, tá? Então, quando você tem um valor justo, a mensuração, automaticamente nessa apuração, que o valor justo ele vai ser maior ou menor, tá? Em função aí digamos, das expectativas que você tem, automaticamente você já está reconhecendo ganho ou perda. Então, a gente não aplica esta norma, o impairment, para benefícios a empregados. Outra coisa, ativos financeiros, então, que está dentro do alcance técnico do pronunciamento que disciplina instrumentos financeiros, 48, 39 e 40, tá? Por quê? Porque, basicamente, esses CPCs de instrumentos financeiros, pessoal, eles vão determinar como tem que ser feito isso. E outra, os instrumentos financeiros, eu não uso instrumento financeiro, tá? Então, até como o Alex falou, a PCLD é uma estimativa, perfeito, e é justamente esse mesmo conceito é o que a gente usa aqui dentro dos instrumentos financeiros, tá? A gente vai falar sobre isso, se eu não estou enganado, é neste módulo mesmo, tá, pessoal? Até vou conferir aqui, ó. Neste módulo a gente vai falar de instrumentos financeiros. Instrumentos financeiros, eles são algo um pouquinho mais complexo, demanda, porque são operações mais complexas, tá? São operações mais difíceis. Então, as perdas que eu tenho lá, muitas vezes, dependendo do tipo de instrumento que eu tenho, ele vai ser uma estimativa também, mas eu não tenho a questão do uso, então eu não consigo aplicar essa norma na sua íntegra, tá? Outra coisa, ó, propriedade para investimento. Aqui é a mesma coisa, ó, ver pronunciamento técnico CPC 28. E o mesmo de baixo aqui é o CPC 29, ativo biológico. Então, ativo relacionado à atividade agrícola, que são mensurados aí ao valor justo líquido das despesas de vendas. O F e o G aqui são normas que eles tratam de ativos, mas ativos que são mensurados a valor justo. Por exemplo, ativo biológico é só valor justo. Até na aquisição você vai considerar o valor justo. No caso da propriedade para investimento, ele vai falar duas coisas. Então, se não for pequena empresa, ele vai falar assim, então você tem aqui determinados, digamos, procedimentos para você utilizar na propriedade para investimento, que pode ser, você vai mensurar por valor justo ou você vai mensurar por meio do custo de aquisição, considerando igualmente como se fosse estoque. Se você fizer isso, tá, ao fazer essa consideração lá no estoque, estoque não, como se fosse mobilizado, tá? Tá vendo? Vocês falam aí, me confundem, né? Como se fosse mobilizado. Então, se é imobilizado, pessoal, aí ele está sujeito ao impairment. Se é valor justo, não.
Tá? Aí você vai falar assim, mas por quê? Bom, porque se ele está mensurado a valor justo, essa expectativa de ganho ou de perda, ela já é automaticamente mensurada no valor justo. Tá? Então eu não preciso normalmente ficar me preocupando com isso quando a gente pensa em valor justo. Tá? Por isso que esses itens aqui que são mensurados a valor justo, eles estão fora, está fora do alcance dessa norma. A mesma coisa aqui, ó, específico para contratos de seguro, então, custos de aquisição diferidos e ativos intangíveis, advindos de direitos contratuais de companhia de seguro, dentro do alcance técnico do CPC 11. Por quê? Gente, isso aqui é específico de seguradora. Aqui não é seguro que a gente faz na nossa empresa, não. Aqui é lá da empresa de seguro. Por exemplo, a Porto Seguro, ela tem que atender o que diz essa norma. Então, você tem procedimentos específicos. E essa questão de você ter perdas ou não nesses contratos, você tem algumas contas lá de reservas técnicas que tem que ser feito. Aqui a gente tem contas de compensação que devem ser utilizadas, tá? Então a gente tem um procedimento diferente para a seguradora, que é específico, tá? Outra coisa aqui, o CPC 31, ativos também não circulantes mantidos para venda. Por que que também eles estão fora do alcance? Porque aqui, como eles não estão sendo mais utilizados, se você tirou um ativo e registrou como ativo não circulante mantido para venda, então nós entendemos que você vai vender e que você não está mais utilizando aquele ativo. Então, a expectativa de geração de benefício desse ativo é somente pela venda, não é mais pela utilização. Consequentemente, não tem sentido você aplicar essa norma, porque vai faltar, digamos assim, uma perna aí do procedimento, como vocês vão entender mais para frente, tá? Enfim. Então ele fala que é aplicado a instrumentos financeiros, ativos financeiros classificados como. Mas, pessoal, até aqui, tudo bem? Dúvidas aí, certezas, comentários? Professor, eu tenho uma dúvida. Qual que é o momento que precisa fazer essas reavaliações? É no fechamento do balanço anual? É mensal? Qual que é a periodicidade que precisa ser feito? Então, Darlene, a primeira coisa que eu peço para você é mudar a nomenclatura, tá? Não usa o termo reavaliação, sugiro, né? Não use o termo reavaliação. Por quê? Tá? Primeira coisa, porque a reavaliação é proibido. E aí, quando você fala de reavaliação, qual que é o tempo que a gente vai fazer a reavaliação? Quando você usa essa expressão, dá a impressão que você está fazendo algo proibido. Né? Aí vamos supor, você está numa reunião com a sua chefia lá, aí o cara fala, não, como a gente vai ter que fazer essa reavaliação? Aí ele pode virar para a roupa, peraí, mas isso é proibido. Entendeu? Uhum, entendi. Então, essa é uma nomenclatura que eu sugiro. A mesma coisa provisão, né? Então, primeiro, quando que a gente faz, digamos, essa mensuração? A norma que você vai ver que ele vai falar que tem que ser uma vez por ano, tá? Em que momento do ano? Não tem um momento específico, tá, gente? Então, pode ser feito no fechamento do balanço? Pode. Pode ser feito em janeiro, logo após o balanço? Pode. Pode ser feito em julho? Pode. Não tem problema nenhum. A única restrição, Darlene, que tem com relação a esses ativos, ou a esse procedimento, vamos falar assim, é que ele tem que ser sempre no mesmo período, tá? Então, por exemplo, não dá para eu, no ano, vamos supor, 2021, você está tendo essa aula aqui, você está responsável lá na empresa. Não, pessoal, temos que fazer um impairment, vamos fazer. Então, está em outubro, vamos lá, vamos fazer em novembro, se organize e faz em novembro. Contrata uma empresa que seja, faz em novembro. Aí, no ano que vem, você vai falar assim, não, agora virou ano, a gente está mais tranquilo, então vamos fazer em fevereiro, que é um ano, digamos assim, é um período suave aqui para a gente não está... trabalhando muito, é um tempo que a gente consegue fazer com mais facilidade. Então, percebe que perde a comparabilidade, principalmente em balanços. Se você considera cada mês um balanço, então você concorda que o seu balanço de novembro desse ano vai ser diferente do balanço de novembro do ano que vem? Em compensação, o de fevereiro desse ano vai ser diferente com o de fevereiro do ano que vem? Se você considerar balanço a balanço, então isso geraria aí uma certa discrepância na análise. Claro que uma primeira vez, por exemplo, a Darlene fala assim, não, a nossa empresa não vai fazer, mas nós queremos fazer esse ano, então vamos correr, faz em novembro. Aí no ano que vem ela decide fazer em março. Não, então, beleza, veja que você tem justamente um problema aí de comparabilidade, tá bom. Mas você coloca isso em nota explicativa, tá? E coloca o impacto disso, tá? Beleza, fez isso uma vez, e se dali para frente você sempre fizer em março, tranquilo, não tem problema nenhum. Então vamos lá, qual o período mínimo? Pelo menos uma vez por ano.
Só que tem um detalhe também, tá, Darlene? Assim, a norma vai falar também o seguinte: se você ver indícios, tá? Às vezes você não tem indícios nenhum, a sua empresa continua trabalhando de forma normal, aquele ativo continua usando, está dentro do desgaste dele esperado, entendeu? Não quebrou, não teve nenhum tipo de problema adicional, então você pode. Inclusive, a norma fala que você não precisa nem formalizar isso, tá? Não sei se ficou claro, pessoal. Obrigada, professor. Tá? Então a gente vai. A própria norma vai detalhar isso para a gente, mas basicamente esse é o processo, tá? Bom, ele diz aqui, ó, então esse pronunciamento também é aplicado a ativos financeiros, então que é classificados como, então veja só, ativos financeiros, tá? Controlada, conforme definido no CPC 36, lá demonstrações consolidadas. Então, quando você tem uma controlada, você tem lá um investimento nela, e se essa empresa, ele vai dar vários procedimentos aqui. Então, por exemplo, se essa controlada ela tem perdas lá muito elevadas, automaticamente parte dela vem pela equivalência patrimonial, mas a gente tem que ver que ela pode ter perdas além da equivalência. Parte, digamos assim, o prejuízo dela você reconhece pela equivalência. Gente, aqui nós temos duas coisas importantes, tá? Primeiro, se ela tem prejuízo, automaticamente na hora que eu faço a equivalência patrimonial, eu vou reconhecer essa perda dentro da minha proporção, tá certo? Agora, não sei se vocês lembram, acho que foi recentemente, naquele dia que caiu lá como se diz, o Facebook, o Instagram e qual que é o outro? Facebook, Instagram e WhatsApp. WhatsApp. Muito bem. Aí tem gente até que tava querendo, ia processar o WhatsApp porque caiu e tal, né? Eu falei assim, como você vai processar o WhatsApp? É uma plataforma grátis, você usa se quer. Se você usa para você trabalhar porque você quer, poxa, como é que você vai processar, né? Enfim. Mas eu tomei prejuízo porque saiu do ar e eu não consegui vender. Tá bom, então você tem que usar outra plataforma. A plataforma é grátis, né? Então, o fato é o seguinte, que não sei se vocês lembram, mas acho que o Zuckerberg, acho que ele perdeu 14 bilhões, se não me engano. Não sei se foi 14, 6 bilhões, uma coisa assim, acho que foi 6, né? Naquela queda, né? Ou seja, as empresas perderam valor. Então, veja que esta perda de valor, gente, ela ocorre por conta de uma situação que não é exatamente o prejuízo. Então, por se tratar de empresas de capital aberto, como ela perde o valor das ações, eu tendo um investimento nessa empresa, vamos supor que ela é minha controlada, automaticamente eu tenho que reconhecer uma perda no meu investimento, não é só uma perda no resultado. Não sei se ficou claro a diferença, pessoal. Uma coisa é eu ter prejuízos e reconheço na consolidação. Outra coisa é eu ter perdas no meu investimento, tá? Não só prejuízo, porque aquilo que você investiu você não vai conseguir recuperar, tá? Então é por isso que ele fala que são, conforme definido no CPC 36. Então aqui ele também tem que aplicar, né? Esse pronunciamento. Coligadas, conforme definido no CPC 18, que é a mesma coisa, empreendimentos controlados em conjunto, que é o mesmo, digamos, o mesmo raciocínio que eu estou falando aqui no item A. Professor, controlado em conjunto. Fiquei com uma dúvida, porque essa questão, nesse caso aí, efetivamente, não houve perda, se você for parar para pensar direitinho. Sim, porque ela não foi efetivada. Isso, ela não realizou. Porque, então, no outro dia ela já recuperou. Isso, é isso mesmo. Foi o mesmo caso da Coca-Cola, que o pessoal falou do Cristiano Ronaldo, que falaram uma besteira tão grande, falar que a Coca-Cola perdeu o valor de mercado porque ele tirou da frente, sendo que ela já vinha com perda desde manhã. E ela variou 1%. Então, 1% de uma empresa que vale bilhões, qualquer ventinho, 1% para baixo, 1% para cima, é bi. Concordo. Sempre na casa dos bilhões. Mas para essa perda, assim, no caso, ela só é efetivada se houvesse a venda da companhia. A venda, né, Alex? Assim, vamos lá. Ou a venda das ações, assim, porque a flutuação é comum. Isso, é isso mesmo, é isso mesmo. Eu concordo com você, está corretíssimo o seu raciocínio, tá? Porque é o seguinte, muita gente fala, e aí você vê, o cara fala, a empresa perdeu, foi o caso da Coca-Cola, perdeu 5 milhões, 5 bilhões, sei lá, da Coca acho que foi 5 bilhões de valor, né? 6, né? Acho que foi 6 bilhões. 6 bilhões de valor, porque o Cristiano Ronaldo foi lá, né? Então a Coca-Cola estava aqui, ele pegou aqui, colocou no canto e colocou água.
tudo bem. Isso é uma flutuação normal, é exatamente o que o Alex está falando, tá, gente? A gente precisa separar esse tipo de flutuação, porque é uma flutuação, do que efetivamente a gente tem em termos de perda de valor. A perda de valor, ela vai acontecer, Alex, nesses casos, se você tem um investimento e essa empresa vem ao longo do tempo, essas ações vão caindo, tá? Então, aí sim você vai perdendo valor ao longo do tempo. Por exemplo, aconteceu isso com a Petrobras. A Petrobras, ela era, acho que no início do governo Lula, antes do início do governo Lula, ela era a 4ª petrolífera do mundo. Hoje acho que é a 8ª, se não me engano, ou 6ª, uma coisa assim. Ela está retomando, às nossas custas, na minha opinião, mas está retomando, né? O fato é que, assim, por que o valor da Petrobras, e muita gente fala assim, eu vi até uma entrevista essa semana aí, que a pessoa falou assim, olha, a Petrobras chegou no governo Temer, né, Bolsonaro, Temer, porque antes foi Dilma, né, destruída, realmente totalmente destruída. E aí a pessoa falou assim, e não foi só por causa da Lava Jato, porque a Lava Jato teve desvio, evidentemente, mas o que quebrou mesmo foi essa perda de valor. Por que teve perda de valor? Aí entra, Alex, o que você está falando. Ao longo do tempo, a Petrobras, o governo do presidente Lula, se você lembra, o que ele fez? Ele subsidiava a gasolina, quer dizer, ele mantinha, ele não deixava, a política de preço era determinada pelo governo, então ele não deixava aumentar o preço. Se eu não me engano, a média era de 2,50, 3 e pouquinho, se eu não me engano, o preço da gasolina durante o governo Lula. Por quê? Porque ele mantinha o preço. E aí a Petrobras não conseguia, ela foi tendo prejuízos, não, mas o resultado foi caindo bastante ao longo do tempo, e aí automaticamente as ações vão caindo. Veja, ao longo do tempo, a empresa perde valor. Claro que uma flutuação dessas, como aconteceu na JBS também, você lembra? Quando teve lá a delação lá no governo Temer, ela caiu 40% de um dia para o outro. 2, 3 dias depois, a Vale, né? A Samarco hoje está com problema. Ó, veja só a diferença. No momento em que ocorre aquelas tragédias ambientais lá em Minas, a Vale, o valor de mercado dela caiu assustadoramente de uma hora para outra. Mas depois ela recuperou até mais. Veja que ao longo do tempo, embora tenha morrido muita gente lá, a Vale recuperou. A Samarco, ela está com problema. A Samarco está com problema, embora seja do mesmo grupo econômico. Então percebe que ao longo do tempo, essa perda vai se efetivando. Agora a gente tem que tomar muito cuidado, tá, gente? Porque a gente vê realmente essas notícias. O cara perdeu. Não é que ele não perdeu nada, ele não realizou. A perda efetiva ocorre quando você tem a realização desses ativos, tá? Se você não realizou, você não tem perda, tá? É perfeito isso que o Alex falou, entende? Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado. Inclusive o que a gente vê na mídia, porque a mídia fala, não, o cara perdeu, tá? Não perdeu, daqui a amanhã já recupera. É uma flutuação normal de mercado, tá? Eu falo assim, ele perderia, né, Alex? O correto seria falar assim, ele perderia esse valor se ele fosse vender as ações dele naquela data, ou seja, se ele fosse realizar os investimentos dele. Como ele não fez a realização, então ele não tem efetivamente a perda, né? Na verdade, o termo correto aqui seria aquele que a gente usa na economia, que ele deixou de ganhar. Gente, perder é diferente de deixar de ganhar, tá? São coisas diferentes que a gente precisa considerar, né, na hora não só de fazer o comentário, mas também na hora de fazer o registro contábil, tá? Por exemplo, eu vou lá e resgato uma aplicação financeira antes do tempo. Aí a pessoa vai falar assim, não, eu perdi dinheiro. Não, você não perdeu nada. Até o momento em que a aplicação estava, a não ser que você resgate menos do que o que você investiu, tá? Porque isso pode ocorrer também. Se você resgatar menos do que o que você investiu, então aí efetivamente você teve uma perda. Agora, se você vai resgatar no mínimo que você investiu, você não perdeu, você deixou de ganhar. Claro, você pode falar assim, puxa, mas eu perdi por causa da inflação. Tudo bem, você pode até considerar a inflação, mas ainda assim na minha opinião, tá? Na minha opinião, é um fato econômico, não é exatamente um fato financeiro, tá? E por que eu digo isso? Porque a inflação está 10%. Será que está 10% para todo mundo aqui na sala? Não, talvez para a Luciana, né, para a Rosiane, a inflação é diferente do que seja para a Daiane e para o Fabiano, por exemplo, ou para a Rose, né?
Por quê? Porque nós temos situações diferentes, moram em regiões diferentes, têm hábitos diferentes, e talvez não, né? Esse cálculo da inflação é um cálculo médio. Para cada um você tem uma inflação diferente, inclusive para as empresas, tá? Então, Alex, o seu raciocínio Professor, é perfeito, é isso mesmo. Diga. quando eu penso em permit, nesse sentido que o professor e o Alex estão falando, eu não posso usar o termo reavaliar, né? Mas eu vou ali verificar o valor que está o ativo. Se Isso. eu pensar dessa maneira e uma vez por ano eu for fazer esse impairment, nesse caso aí que vocês estão falando, eu tenho que, não é precificar, eu tenho que estimar ali um novo valor. Isso. Quando vocês falam assim, perdeu, mas não perdeu, tá, mas se eu for fazer o impairment, eu vou ter que colocar exatamente o valor que ela está valendo, ou não. Isso, está correto. Mas o que o Alex está falando é assim, e me corrija se eu estiver falando besteira, tá, Alex? Se o meu raciocínio não estiver alinhado com o seu. Por exemplo, nós estamos dentro do próprio exercício. No caso do Zuckerberg aí, por exemplo, falou num dia, 2, 3 dias depois, ou dentro uma semana depois já recuperou. Então você não teve perda. Agora, vamos supor, na hora que você fechar seu balanço lá naquele mês, não aconteceu nada. Lógico que na hora que você tem um ativo desse, vamos supor, ele virou o mês, e aí você vai fechar o mês, você vai efetivamente, você tem que reconhecer ali, em tese, uma perda, porque em alguns casos, dependendo de como você está registrando, a gente registra por valor justo. E aí você precisa, então, eu tenho ações, qual que é o objetivo das ações? Tá, então a gente precisa fazer o seguinte, vamos pensar duas coisas. Uma coisa importante também, viu, Rose? O impairment, pessoal, isso para todos aí, o impairment, ele sempre puxa o valor para baixo, tá? O valor nunca vai para cima. Impairment nunca manda valor, nunca aumenta valor. Ele só aumenta caso você tenha uma reversão. Veja, eu reconheci uma perda por impairment e aí eu tive que fazer uma reversão dessa perda. Isso tudo bem. Mas ele nunca aumenta o valor. E aí, por isso que eu falei para Darlene, né? Não usa a expressão reavaliação. Por quê? Reavaliação nos remete... não sei se vocês sabem, mas na norma internacional é permitido fazer reavaliação. A reavaliação no IFRS é proibida no Brasil. Por quê? Porque a norma até fala, tá? Mas ela sempre usa a expressão quando permitido. A norma no Brasil permite, o que não permite é a lei. Então, nós temos essa diferença aí. Então, quando a gente pensa em reavaliação, nós estamos falando em aumentar o valor. Quando nós estamos falando em impairment, nós estamos falando em trazer o valor para a sua realidade. Ou seja, vamos pegar o caso do Zuckerberg aí. Tenho duas situações, tá? Vamos imaginar que ele tem uma holding, uma empresa, e essa empresa tem ações do Facebook, pensando numa empresa, tá? Ele tem ações aí do Instagram e tem ações do WhatsApp, tá? Então, essas empresas, o valor das ações dessas empresas caíram. Tá bom. Só que assim, eu não vou fazer esse registro mês a mês, tá? Eu vou fazer isso, se eu sou controlador, eu vou fazer isso pela equivalência patrimonial. Então, quando chega lá na frente, lá no final do ano, por exemplo, o que acontece? O valor das ações caíram, tá? Beleza, só que eu faço o meu investimento pelo valor contábil, ou seja, eu vou lá no patrimônio líquido do Instagram, no patrimônio líquido lá do Facebook e no patrimônio líquido do WhatsApp, vejo lá o lucro ou prejuízo e reconheço no meu balanço o lucro ou prejuízo. Tá claro isso aí? Tá claro, Rosê, esse primeiro procedimento? Então, tá? Porque assim, eu vou lá e faço a equivalência. Acabou. Eu reconheço no meu balanço o ganho ou a perda pelo prejuízo ou lucro que essas empresas tiveram. Perfeito? Agora, quando a gente fala do impairment, a gente fala o seguinte, vamos supor... E outra coisa, o valor de mercado, pessoal, ele é descolado do valor patrimonial da empresa. Então, quando a gente fala dos procedimentos contábeis, eu falo do valor patrimonial. Quando a gente fala de impairment, claro, a gente fala de valor patrimonial, mas há uma relação com o valor de mercado. Pelo seguinte, olha só. Bom, até aí está tranquilo o que eu estou falando, né? Então, primeiro, reavaliação sempre leva valor para cima e impairment sempre vai levar valor para baixo.
Então, vamos pensar nas duas situações. A empresa teve prejuízo no final do ano. Eu não preciso fazer impairment, eu vou fazer a chamada equivalência patrimonial e automaticamente, se ela teve prejuízo, eu vou reconhecer essa despesa no meu balanço. Fechou? Quando que o prejuízo surge, a perda surge no caso do investimento, né? Digamos o seguinte, essa flutuação aí, Rose, como o Alex falou, ela é normal, ela sobe e desce todos os dias, como as ações da Petrobras e todas as outras. Às vezes acontece um fato ou outro que a queda é grande, sobe e desce bastante, beleza. A questão é o seguinte, vamos supor que você comprou um lote de ações que seja, e você pagou R$10 nesse lote de ações, tá? E o valor está flutuando, ó. Então você comprou por 10, hoje está 12, 15, 12, 11, não sei o quê. Tá? Veja que o valor está flutuando. Qual o valor contábil para você? Isso pensando em investimentos, tá? É 10. Quando chega lá no final do ano, porque veja só, o que você investiu foi 10. Esse é o seu investimento. Então, qual é a sua expectativa de recuperação? No mínimo os 10. Essa empresa teve lucro ou prejuízo, independentemente do valor dela nas ações no mercado, tá? Teve lucro ou prejuízo, você reconhece equivalência patrimonial, o ganho ou a perda normal, perfeito. E as ações continuam flutuando. Agora, o que acontece? Imagina que você tem duas situações. Primeira, você vai se desfazer desse investimento. E no momento que você se desfaz desse investimento, você pagou 10 por ação. E hoje a ação está 8. A ação está 5. Percebe? Então, ainda que a empresa tenha lucro ou prejuízo, o valor do seu investimento é menor do que o investimento que você fez. Ficou claro, pessoal? Então, veja, eu tenho um valor menor. Aí, na realização, efetivamente, você teria perda. O impairment, ele diz assim, se eu reconhecer uma perda, se eu identificar uma perda, eu preciso reconhecer imediatamente. A flutuação é normal, você reconhece por equivalência, mas a partir do momento que, vamos pegar o Zuckerberg, as ações deles caem tanto que se ele fosse vender, ele venderia por menos do que o valor que ele tem registrado no balanço, aí sim ele teria que reconhecer uma perda. Aí ele fala assim, mas isso no momento do balanço. Então eu reconheço essa perda. Um mês depois recuperou, eu reverto a perda. Tá? Mas no fechamento do balanço, se você vendesse aqueles ativos, eles fossem um valor menor do que o ativo que você tem registrado, aí eu tenho uma perda, que é um pouco diferente da equivalência patrimonial, tá? Porque nessa flutuação, se a empresa teve lucro ou prejuízo, esse lucro eu reconheço dentro do meu percentual por equivalência. Agora, quando você tem uma perda, digamos, efetiva, não é que o valor das ações caíram e ele perdeu dinheiro. Não, porque vamos supor, ele pagou 10, mas as ações estão valendo 30. Então caiu 6, então está valendo 24, mas ele pagou 10, ele não perdeu nada ainda. É nesse sentido, tá? Não sei se ficou claro, pessoal, esse raciocínio aí. Professor, e na vida normal? Ali que as empresas não têm ações na bolsa, nada disso. Essa reavaliação, mas ela tem holding, né, para absorver ali o lucro, o prejuízo e tal, como é que a gente acabaria fazendo esse impairment? Porque a mensuração o valor recuperável, a mensuração acho que ficou um pouco mais complicado para você fazer a comparação com empresas de mercado, alguma coisa assim. Isso. Eu vou explicar como que é, vou explicar. Fala, Rosa, você ia perguntar? Não, deu para entender. Ficou claro? Então, veja agora o que o Alex está perguntando. Imagina uma empresa, vamos falar assim, ele está falando na vida real. Então, imagina a seguinte situação. Você tem uma empresa, vamos pegar aqui um cliente da Rosa, vou fazer duas situações. Primeira é a própria empresa, tá? A própria empresa. Vocês vão ver aqui o slide, ele vai tratar disso. Mas vamos pegar um cliente lá da Rosa. A Rosa está lá fazendo a contabilidade desse cliente, é um bom cliente, tem um bom controle, e essa empresa começa a ter prejuízo direto, prejuízo constante, tá certo? Então, veja só, que o dono da empresa, o que acontece? Se a empresa está tendo prejuízo direto, ele começa a reconhecer, ele vai ter perda, e está tendo uma perda, porque a empresa está tendo prejuízo direto. E o prejuízos constantes, indica perda de valor da empresa. Tá? Por quê? Eu não consigo gerar fluxo de caixa suficiente para remunerar os meus ativos ou pagar os meus passivos.
Então, você entende? Então, quando você tem prejuízos constantes, isso é um forte indicativo de que essa empresa está tendo perda. Isso quando você é o dono da empresa. Agora, vamos pensar no caso de uma holding. A holding, ela tem participação em outra empresa. Vamos pegar o Grupo Pão de Açúcar, que participa do Extra, tá? Imagina que o Extra começa a ter prejuízos constantes. Então, imagina a seguinte situação. Eu tenho um investimento de 1.000, tá? Eu vou desenhar isso aí para vocês. Vamos fazer o lançamento contábil. Vou fazer esse lançamento para vocês aí, tá? Então, a gente tem a seguinte situação, ó. Vamos lá, eu abri a telinha aqui. Opa. Bom, vocês estão vendo a minha telinha aí, né? Então, imagina a seguinte situação, Alex. Ó, eu tenho aqui, pessoal, empresa A, então eu tenho aqui investimentos, tá? Eu tenho aqui, sei lá, 10.000. Perfeito? E, automaticamente, esse dinheiro saiu do caixa, 10.000. Então, isso aqui, pessoal, ó, é na empresa investidora. Tá? E aqui eu tenho a investida. Ó, a investida. Bom, automaticamente eu tenho aqui, vamos falar assim, o meu PL, tá? Vamos supor que ela tenha 100% aqui do investimento. Eu tenho um PL aqui de 10.000, não vamos chamar PL, vamos chamar de capital social, tá? 10.000 reais. 10.000, tá? Então, esse aqui é o meu capital social. Aí essa empresa vai lá, ela tem um lucro, né? Digamos assim, então vou colocar aqui, ó, LPA, ela tem um lucro de 20.000. Então, perceba que o meu capital, meu PL agora, ele passa a ser 30.000, tá? Então, como eu tenho 100%, aqui eu vou ter o quê? Ó, opa. Aqui eu vou ter um ganho na equivalência patrimonial. De quanto? Ó, então, vou mexer no meu investimento 20.000, já que eu tenho 100% do PL dessa empresa, e um ganho na equivalência patrimonial de 20.000. Tá certo? Agora, beleza, tudo bem? Aqui eu dei um exemplo com ganho. Agora vamos fazer um caso com perda. Essa empresa foi lá e por algum motivo, ela teve uma perda lá de, sei lá, 50.000. Então, eu tive uma perda de 50.000, tá? Nos meus resultados e tal. Veja só, eu tenho aqui uma perda de 50.000, tá? Então, meu LPA aqui agora, ele não, deixa eu colocar um pouquinho mais. Vamos supor que eu tive uma perda aqui de 70.000, vai. Tá, 70.000. Então, qual que é o meu LPA? Então, é 50.000. 50.000 com 10.000... O meu PL aqui, pessoal, ó, o meu PL, nesse caso, ele é 10 menos 50, certo? Então, meu PL aqui é 40.000, ó, negativo, certo? Tem um prejuízo de 50.000 e um capital social positivo de 10.000. Então, meu PL é 40.000. E aí eu tenho 100% disso aqui, tá? Eu tenho 100% disso. Exatamente, daí tem aqui um PL descoberto, tá? Tem um PL descoberto aqui. Acho que até a gente já discutiu isso uma vez, não foi, Daiane? Uma vez a gente discutiu isso, e tinha uma empresa do grupo que tinha uma situação dessa, né? Como a gente deveria fazer, né? Uhum. A discussão era, coloco isso no ativo ou no passivo, né? Exatamente. Uhum. Na verdade, a gente não tem que fazer nada, foi como eu te falei, né? Então, o que eu vou ter aqui? Deixa eu melhorar esse slide aqui, que ele está muito feio, ó. Então, eu tenho aqui o ganho de equivalência patrimonial, tá? Então, eu tive aqui um ganho de 20.000, tá? Opa, 20.000. Só que agora eu tenho uma perda aqui, ó. Tá? Ou seja, qual é o meu investimento? Percebe, Rose, nesse caso aqui, ó? Quanto que é o meu investimento aqui, pessoal? Meu investimento não é 30, tá? Então, eu tenho aqui, ó, perda de equivalência patrimonial. Então, gente, eu não posso registrar uma perda maior do que eu tenho. Então, eu vou baixar 30.000 aqui e vou reconhecer 30.000 aqui. Fechou? Ó, 30.000. Então, qual que é o meu investimento agora? É 0. Por quê? Porque o PL aqui é 0, é menor que 0. Então, não posso ter uma perda menor que 0. Tá? Muito bem.
Então, a gente cria essa situação do PL descoberto, como a Daiane falou, que a gente até já discutiu, né? Eu sempre me lembro disso. E aí, assim, então, mas eu não posso reconhecer uma perda maior do que aquela que eu tenho. Então, quando eu reconheço essa perda maior que eu tenho, tem muita gente que fala assim, não, então essa diferença de 10 mil aqui, eu vou reconhecer um passivo. Gente, não, você só vai reconhecer um passivo caso esta perda gere uma obrigação para você. Se essa perda não gerar uma obrigação, eu reconheço uma perda de 30 só. Porque, veja, o meu investimento zerou, tá? Zerou. Agora, ficou claro esse exemplo, pessoal? Isso aqui que eu estou... Mas não... E os outros, você baixou 30 e faltou os outros 30 ali, você jogou para uma perda de equivalência patrimonial, mas dentro do próprio grupo do ativo, eu não entendi. Não, porque assim, você teve uma perda, certo? Você não tinha 30 aqui, ó, 10 de inicial mais 20, a sua perda não foi... Se você tem 100%, eu deveria reconhecer 40 aqui, não é? Ó? Não é isso? Porque isso aqui já foi num período, certo? Isso aqui no outro período não tem mais, né? Não, mas eu não posso reconhecer 40, porque eu não posso ficar com investimento negativo. Então, eu reconheço o meu limite. 30. Reconheço a perda de 30, embora a minha perda seja 40. Essa diferença, eu posso colocar ela em nota explicativa, falar. Mas nunca, pessoal, nunca. Tem gente que quer fazer isso aqui, ó. Lançar 40, tá? Então, eu estou debitando aqui perda em equivalência patrimonial, ou melhor, minto, desculpa. Tem gente que quer fazer isso aqui, ó, colocar 30 aqui, né? Colocar aqui a perda de 40 e colocar aqui um passivo de 10. Bom, isso aqui, gente, não pode ser feito, tá? Isso aqui só vai ser feito caso esta perda, isso acontece, tá? Quando uma perda desse tipo gera para você uma obrigação. E quando que uma perda dessa gera uma obrigação? Porque às vezes você tem contratos, tá, que diz o seguinte, olha, então se a empresa, se você que está, vamos supor, às vezes, imagina uma empresa que coloca outra para administrar. Então, se aquela empresa gerar uma perda, você vai ter que me reembolsar. Por exemplo, aí você tem realmente um passivo, porque a empresa perdeu, eu vou ter que reembolsar, você criou uma dívida. Tá? Fora isso, eu preciso reconhecer o meu limite de perda, que foi 30 mil. Não tenho como reconhecer uma perda. Isso aqui, ó, gente, tem muita gente que discute isso aqui, tá? Então, a minha perda aqui seria 30 mil. Fechou, desse jeito, tá? Tá claro esse primeiro exemplo, não? Inclusive... Pode falar. Aí, no caso, o limite é o investimento que foi feito. Exatamente. Se eu abro uma empresa no valor de 30 mil, a empresa não deu certo, o limite que eu vou responder ali é 30 mil. Exato. Quer dizer, contabilmente, né, Rosa? Contabilmente. Contabilmente. Contabilmente, Aí, assim, é 30 mil. Tá? Agora, veja que aqui eu estou efetivamente... Veja, Rose, agora a gente entra de novo. Efetivamente, a empresa teve prejuízo. Então, eu tenho um investimento, eu tenho uma perda, porque a minha investida teve prejuízo, certo? Ela teve prejuízo. Agora, vamos imaginar o seguinte, ó. Vamos imaginar o seguinte. Agora, imagina assim, você tem uma empresa aqui, tá? Que vamos supor, ó, vamos supor que ela tem aqui, vamos diminuir, vamos mudar essa perda aqui, tá? Vamos supor que ela teve uma perda de 10, tá? Teve uma perda de 10. Aí, automaticamente, ó, o nosso lucro ou prejuízo acumulado é 10 mil, tá? E aí o meu PL, ele muda totalmente, né? Eu tenho um PL de 20 mil. Perfeito? Tem um PL de 20 mil. Bom, aí muda aqui também, né? Então, vamos supor, ó. Então, o que eu tenho aqui, ó? Deixa eu apagar isso aqui. Então, o que eu teria? Vou reconhecer essa equivalência ali. Então, vamos chamar aqui de equity, né? Equity aqui, equity. Então, eu teria aqui, ó. Então, 10 mil, teve lá o ganho, tenho mais 10 mil aqui. Perfeito? E tenho um ganho de equivalência patrimonial 10 mil. Fechou. Bom, tive uma perda? Não. Mas imagina a seguinte situação. Vamos supor que essa empresa aqui é uma empresa de capital aberto e a quantidade de ações que você tem, vamos supor que ela representa aí R$10 por ação, tá? Por ação. Então, embora ela tenha esse resultado, a gente vai fazer o seguinte. Primeiro, eu vou ter que ver
É que aqui, basicamente, a gente não tem necessariamente o uso, né? Porque eu não uso essa empresa. Mas vamos supor que esse valor dessas ações, eles caem, vamos supor, para R$8, por exemplo, tá? Aí no outro exercício ele cai para R$7, por exemplo. Automaticamente, quando isso aqui começa a acontecer, isso aqui vai acontecendo basicamente porque muitas vezes a empresa vai tendo prejuízo, tá? Então, embora às vezes a empresa, ainda que ela tenha lucro, ela começa a perder valor de mercado. E aí, como o seu valor de ação foi 10 mil, então você pode ter uma perda baseada aqui. E aí esse investimento inicial aqui, ele pode não representar mais, digamos, o valor da empresa que você teria. Então, veja que nesse caso, em algumas situações, não são todos, né? Mas você teria situações que eu poderia ou teria que reconhecer uma perda, além, digamos assim, do meu investimento. Percebe? Então, parte daquilo que acontece, como o Alex falou, é a flutuação normal, mas está dentro do valor que eu investi, beleza. Então, nós estamos falando ali de simplesmente, vou reconhecendo a equivalência patrimonial e ponto final. Agora, na hora que eu vou vender esse investimento, então, né, voltando aqui no exemplo, ó, aí eu falo assim, puxa, eu paguei R$10, mas se eu for, e aí fiz essa contabilização como vocês estão vendo aqui, só que se hoje eu for vender esse investimento, eu vou vender ele por R$8, tá? Então, se eu for pegar, fazer esse cálculo aqui, pelo que eu paguei e pelo valor hoje que eu conseguiria R$8 por ação. Pergunto, assim, de forma mais simples, eu teria um prejuízo aí ou não? Eu teria uma perda ou não? Perceba que nós não estamos falando do resultado da outra empresa, eu estou falando do meu investimento naquela empresa. Ou seja, eu não recupero o meu investimento. Percebe? E aí, eu não recuperando o meu investimento, significa que eu tenho que reconhecer uma perda. Professor, pelo que eu entendi, então, isso aí vai se ocorrer muito mais comum em empresas de investimento, né? Então, onde ela tá, ela vê possibilidades de compra aí de ações, observa a empresa, analisa, efetivou a compra, passa um exercício, ela vê que caiu um pouquinho, no segundo exercício, falou, opa, aí já não está normal, não é flutuação, então eu vou reconhecer a perda. No terceiro exercício, a empresa se recupera, então tem que fazer o estorno do impairment. Então também pode ocorrer isso, né? Pode ocorrer, pode ocorrer. O raciocínio seria esse, mas talvez não necessariamente, Alex, em empresas de investimento. Tá? E vou te falar por quê. Porque normalmente esse tipo de empresa, quando você investe numa outra empresa, aí aqui está, essa é uma diferença importante, tá? Quando uma empresa investe na outra, eu compro ações de outra empresa, eu preciso pensar qual é aquele investimento. Então, esse exemplo que eu estou dando aqui é quando você tem um investimento numa outra empresa que você está preocupado com o resultado operacional dela. Ou seja, a atividade dela, o resultado da atividade me interessa. Tá? E aí você pode ter essa perda. Quando você tem esse tipo de investimento, como você falou, mas ele é único e exclusivamente no sentido de retorno financeiro, independentemente da atividade e tal, aí é valor justo. Aí eu não preciso fazer isso aqui, porque automaticamente eu vou medir pelo valor justo, ele já vai contemplar esse ganho ou essa perda, vai ser automático. E nos casos do fundo de investimento? Então, o fundo de investimento é valor justo. Não, porque às vezes eu compro empresas que elas não estão listadas em bolsas também, né? Não, eu sei. Já seria outra métrica, seria só por equivalência patrimonial, então. Aí ele não... Porque não está listado em bolsa, então eu vou fazer equivalência patrimonial. Então, se está listado em bolsa, aí eu adentro nessa métrica aí que você explicou. Não, mas é assim, você falou uma coisa interessante. Mas mesmo que ela não esteja, vamos supor, eu sou um fundo de investimento, eu comprei cotas de outra empresa, né, e ela não está listada em bolsa, então como é que o fundo sabe isso? Ele vai ver basicamente normalmente eles fazem investimento porque eles têm um valuation lá da empresa e tem uma expectativa de retorno, né? Eles vão ter uma análise de fluxo de caixa desses retornos. Então, claro que aí também depende, como eu disse, da forma como você trata o investimento. Se o retorno é puramente esperado a partir digamos assim, da remuneração por conta das cotas que você tem, do lucro, tal, então teve lucro, distribui dividendos. Então, esse fundo, ele participa da administração, esse tipo de coisa? Sim. Então, é equivalência patrimonial, mas o fundo, via de regra, ele não tem essa característica, justamente por ser um fundo, ou seja, ele está preocupado, ele trata esse investimento como instrumento financeiro, mesmo sendo capital fechado, porque há metodologias para você
digamos, mensurar o retorno desses investimentos. Porque, nesses casos, uma empresa de capital aberto, eu entendo, Alex, que você teria dois retornos aí, duas formas. Na venda, e aí a efetivação na venda dessas cotas, ou na distribuição de dividendos. Porque você pode ter uma empresa que não está listada na Bolsa, mas ela todo ano distribui dividendos, ela dá lucro e distribui dividendos. Então, o fundo está preocupado com o retorno do dividendo, e não na valorização ou desvalorização da empresa. E aí é valor justo, entendeu? Então, via de regra, para você reconhecer uma perda nesses casos, ele deveria, pelo menos no meu entendimento, estar ligado à operação. Então, você tem um investimento, e a operação dessa empresa vai indo de mal a pior, e se você for vender ou qualquer coisa do tipo, você vai ter uma perda. Agora, se eu sou um fundo de investimento, então o meu procedimento é outro, porque aí eu vou considerar o valor justo. E aí é automático, digamos assim, esse conhecimento, digamos, reconhecimento ou desreconhecimento, ou seja, esse aumento ou baixa do investimento vai ser pelo valor justo. Entendeu? Entra uma questão bem de julgamento, né? Porque exatamente. você pode sair ali dentro das exclusões, ali, porque não alcança, né? Porque já passa a ser instrumento financeiro ou não é instrumento financeiro, então depende da situação. Isso mesmo, é bem julgamento mesmo, Alex, você tem toda a razão. Nesses casos, a empresa, ou vamos falar assim, quem está investindo dinheiro precisa efetivamente saber o que e como está fazendo, entendeu? É bem isso mesmo. Tudo bem, pessoal? Até aí? Só ver aqui, nós paramos aqui, né? Então, só vou falar esse último slide e a gente para o café, né? Então, para perdas por desvalorização com outros ativos financeiros, então deve ser aplicado o pronunciamento CPC 38, tá vendo? E o OCPC 03, reconhecimento, mensuração e evidenciação. Por quê? Isso aqui, esse CPC 38 aqui, Alex, é exatamente o que eu estava falando. Basicamente, essas perdas aqui são perdas efetivas que a gente vai ter e, basicamente, a gente reconhece por valor justo. Claro que lá você tem basicamente três formas de reconhecer, né? Mas que pode ser pelo valor justo ou por meio do resultado, enfim. A gente vai falar disso um pouquinho mais para frente, mas essas formas que você tem de reconhecimento, veja que você tem, aí quando você considera instrumento financeiro, você tem uma forma diferente do que simplesmente reconhecer uma perda aqui que vem além, né? Ou seja, uma perda que você tem além da equivalência patrimonial. Esses casos de perda por equivalência patrimonial aqui não são casos tão simples, não. São casos mais complexos, tá? Porque você pode, muitas vezes, sei lá, reconhecer ali um determinado ganho pela equivalência, mas a empresa perdeu um valor absurdo, que naquele momento as ações dela valem menos do que aquilo que você pagou. Mas aí, é como a gente falou, você não trata esse investimento como instrumento financeiro, tá? Né? Acho que ele até fala aqui, só voltando aqui, ele fala aqui, aqui ele fala ativos financeiros classificados como controlada, coligada, tal, né? Então, se você tiver aqui, mas se você trata como ativo financeiro, então é diferente. Se você trata como um ativo não financeiro, que é esse exemplo que a gente estava falando, de equivalência, essas coisas, então a gente tem aí um procedimento diferente. Tá bom? Tudo bem até aí, pessoal? Dúvidas, certezas? Tudo bem, Rose? Isso aqui é um assunto complicadinho, né? Sim, mas deu para entender. Isso aqui é complicado. Legal. Pessoal, então vamos parar para um cafezinho, 20 minutinhos, tá bom? Eu vou fechar aqui a sala e aí a gente então volta no mesmo link, tá bom, pessoal? Beleza?